Olá, meu nome é Bianca e hoje iremos falar sobre o descarte de medicamentos. Basicamente, muitas pessoas não têm o conhecimento de como é realizado o descarte de medicamentos, descartando então em vaso sanitário, pia ou até mesmo em lixo comum, ocasionando a contaminação do nosso solo e da nossa água. Hoje iremos abordar a importância de como devem ser descartadas essas medicações. Hoje iremos também falar sobre o problema do descarte inadequado, o impacto ambiental e também de saúde pública e como descartar corretamente os medicamentos. E também iremos falar sobre uma parte muito importante que é o papel da enfermagem dentro do descarte correto de medicamentos. Olá, meu nome é Liliane e hoje eu vou falar sobre um problema que afeta todos nós, mas que muitas vezes passa despercebido. O descarte inadequado de medicamentos. Esse é um assunto muito importante, pois ele diz respeito à nossa saúde e ao meio ambiente. Primeiramente, a gente tem que entender o que significa o descarte inadequado de medicamentos. Muitas pessoas, elas quando têm remédios vencidos ou que não usam mais, elas acabam jogando eles no lixo comum ou até mesmo no vaso sanitário. Isso pode parecer inofensivo, mas na verdade causa sérios problemas. Quando a gente fala em medicamentos descartados no lixo, eles acabam sendo levados para aterros sanitários. Lá, com o tempo, pode liberar substâncias que contaminam o solo e a água. Isso pode afetar tanto os animais quanto as plantas da área. Além disso, essa contaminação pode acabar chegando nos rios e até mesmo no oceano, afetando também a vida marinha. Outro local comum onde as pessoas elas descartam os medicamentos é o vaso sanitário. Quando isso acontece, os medicamentos eles vão parar nas estações de tratamento de esgoto. Porém, nem todas as estações são capazes de remover completamente os resíduos durante o tratamento da água. E assim acaba voltando para o meio ambiente e até mesmo para nós mesmos, em níveis mais perigosos. Um dos principais motivos para o descarte inadequado é a falta de informação. Muita gente simplesmente não sabe o que fazer com os medicamentos que não usam mais. Não tem campanha suficiente para orientar a população sobre como descartar esses produtos de forma correta. Em muitos municípios, cidades, existem pontos de coleta em farmácias, postos de saúde, onde os medicamentos podem ser descartados de maneira segura. Porém, essa informação não está disponível para todo mundo. E sem saber disso, as pessoas continuam descartando os medicamentos de forma inadequada. Outro ponto que contribui para o problema é o grande volume de medicamentos que a gente consome. As pessoas muitas vezes compram mais medicamentos do que realmente precisam, e as campanhas de promoção ou até mesmo a automedicação, onde as pessoas elas compram remédios sem prescrição médica. São fatores que contribuem para o excesso de medicamentos. O uso excessivo leva à sobra de medicamentos que muitas das vezes ficam esquecidos em casa, na gaveta, até vencer. Quando isso acontece, eles se tornam inúteis. É necessário o descarte desses medicamentos. E esse ciclo de compra excessiva e de sobras tem que ser evitado e tem que haver uma conscientização sobre esse hábito. E para dar uma ideia do impacto, de estimativas mostram que a tonelada de medicamentos são descartadas todo ano e muitas vezes de forma incorreta. Isso não é apenas um dado alarmante, mas também que chama atenção. A gente precisa de mais programação de conscientização e de facilidade de descarte seguro disponibilizados para a população. Bom, gente, vamos pesar um pouco do clima. Meu nome é Giovana e vamos falar do descarte desses medicamentos. Quando a gente fala em saúde, a gente pensa só na gente e esquece do planeta, né? Falando de uma coisa que tá bem direta nossa, que é o solo e a água, o descarte inadequado de medicamentos vai provocar a contaminação do solo e da água, e essas substâncias vão acabar infiltrando na terra, vão chegar nos lençóis freáticos e até mesmo nos rios. E com o tempo isso vai afetar não só o ambiente, mas também a nossa saúde, já que essas águas, elas vão voltar para o nosso consumo. E você sabia também que a poluição farmacêutica existe e ela afeta a fauna e a flora? É uma outra consequência grave, porque os resíduos, né, desses remédios presentes no ambiente vão alterar o equilíbrio. E os peixes e os outros animais aquáticos vão sofrer com alteração hormonal, com mutação e até mesmo mortalidade. E esse ciclo, ele não tem fim, porque o ser humano vai consumir o alimento, né, e vai ser afetado de uma forma indireta. E aí vem a dificuldade, né? A água vai ser tratada, vai ter um ciclo que vai chegar tudo certinho. E aí vem a dificuldade de tratamento dessas estações de esgoto, né? Elas não conseguem eliminar completamente essas substâncias químicas e muitos medicamentos passam por todo um processo de filtragem
né? Muitos medicamentos vão passar por esse processo de filtragem, eles vão continuar presentes na água. Isso mostra o quanto o descarte consciente vai ser essencial, já que o problema começa na origem, né? No momento em que decidimos onde e como descartar um remédio vencido ou sem uso. Igual essa cartela. Vamos supor que aqui seja um antibiótico, né? Sobrou 3, veio a mais. E aí o que vai acontecer? Vou guardar, porque eu posso tomar novamente. E isso é um erro. E aí a gente vai guardar, vai vencer. E aí a gente vai jogar fora. E vai jogar aonde? No lixo. Então é bem importante fazer sempre uma limpa, né? Obviamente, na farmacinha de casa, pegar todos os medicamentos vencidos e não levar no lixo, não jogar no vaso sanitário, porque a gente vai tirar muitos problemas e a gente já tá muito cheio de problemas. Então vamos começar pela consciência, pela conscientização e vamos juntar todos esses remédios e levar para uma UBS, para a farmácia, né, mais próxima e descartar todos eles lá, porque eles vão ser bem melhor descartados, não vai gerar prejuízo e a gente vai continuar aí trazendo saúde pra gente, né, que é não tomando medicamento excessivamente, não tomando medicamento vencido e também não afetando nem a fauna e nem a flora. E vamos dar continuidade mais um pouco sobre esse assunto. Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Kesslyn e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os impactos do descarte incorreto dos medicamentos. Pode parecer uma coisa muito pequena, um detalhe muito pequeno, mas se você fizer o descarte incorreto desses medicamentos, por exemplo, você jogar eles no lixo comum ou no vaso sanitário, pode trazer muitas consequências ruins, péssimas, tanto para a nossa saúde quanto para o meio ambiente também. Você já ouviu falar em resistência bacteriana? Normalmente ocorre quando uma pessoa ela faz o uso incorreto de antibiótico. Então, como por exemplo, você parar de tomar antibiótico antes do tempo correto que o médico prescreveu. Mas tem outro fator também super importante, que é o descarte incorreto desses antibióticos. Quando esses medicamentos são jogados no lixo ou no esgoto, eles acabam indo parar no solo e na água. Nesses ambientes também existem bactérias. Quando essas bactérias entram em contato com o antibiótico, algumas delas acabam desenvolvendo uma resistência, ou seja, elas conseguem sobreviver na presença desse medicamento. Essas bactérias resistentes, elas podem se espalhar e causar infecções que não vão responder com os tratamentos convencionais que a gente tem, né? Então, isso coloca em risco toda a população. Outro problema grave que a gente tem são as intoxicações acidentais. Então, medicamentos que são esquecidos ou que são jogados no lixo, como por exemplo, crianças podem ter acesso, idosos podem ter acesso e até mesmo animais domésticos. Então, se ingerir pode ter um risco muito grave ou até mesmo levar à morte em alguns casos. Então, é um risco que a gente consegue evitar com atitudes simples, né? Além disso, o descarte incorreto desses medicamentos vai contribuir sim para doenças ambientais, né? Então, substâncias que estão presentes nesses medicamentos vão contaminar o solo, a água, a flora, a fauna e, claro, a nossa saúde também. Então, esse tipo de impacto ambiental vai gerar desequilíbrios ecológicos. Por exemplo, os animais aquáticos, se eles absorvem essas substâncias, pode causar alteração no comportamento dele, na reprodução dele, e isso afeta totalmente a cadeia alimentar. Por isso, é fundamental que cada um faça a sua parte. Então, medicamentos que estão em desuso, que estão vencidos, ou que sobrou de algum outro tratamento que você tenha feito no passado, eles devem ser descartados, né? Em pontos de coletas específicos, como, por exemplo, farmácias e UBSs também. E essa simples atitude pode salvar a sua saúde, a nossa saúde e o nosso planeta também. Olá, meu nome é Maria Luísa e hoje vamos falar sobre a forma correta de descarte dos medicamentos e do lixo. Você sabia que o descarte incorreto do lixo e de medicamentos pode causar sérios danos ao meio ambiente e à nossa saúde? Hoje vamos te mostrar como fazer isso de forma correta. Vamos lá? Vamos iniciar falando sobre o descarte correto do lixo.
A primeira dica ela é simples, mas muito importante. Separe o lixo corretamente. Lixo reciclável vai para a coleta seletiva, então faz parte dessa categoria. Papel, plástico, metal e vidro limpo. Já o lixo orgânico inclui restos de comida e resíduos de origem vegetal ou animal. O lixo comum é o que não pode ser reciclado. Então, papel higiênico, fraldas sujas e os resíduos perigosos como pilhas, baterias, lâmpadas e eletrônicos, esses devem ser levados a pontos de coletas específicos. Então, nunca misture tudo isso no mesmo saco. Separar o lixo ajuda na reciclagem e evita a contaminação do meio ambiente. Agora vamos falar sobre a forma correta de descarte dos medicamentos. Muita gente ainda joga remédio no lixo ou até na privada, mas isso é perigoso e ilegal em muitos lugares. Vamos ver como descartar corretamente. Verifique regularmente seus medicamentos e separe os vencidos ou aqueles que você não usa mais. Não jogue no lixo comum, pia ou no vaso sanitário. Esses resíduos podem contaminar a água e o solo. Leve até pontos de coleta, como farmácias, drogarias, unidades básicas de saúde, que são as UBSs, que participam de programas de descarte. Procure aí perto da sua residência programas como o Descarte Consciente, que algumas drogarias e farmácias fazem parte, ou iniciativas locais apoiadas pela Anvisa. Com pequenas atitudes, podemos fazer uma grande diferença no planeta. Separe seu lixo, descarte seus medicamentos com responsabilidade e ajude a construir um futuro mais limpo e saudável para todos. Compartilhe essa informação com seus amigos, seus familiares, porque juntos fazemos a mudança acontecer. Olá, eu sou a Vitória e vou estar dando continuidade falando sobre o papel da enfermagem no descarte correto de medicamentos. Eles vão estar se dividindo em 4 partes. A primeira parte é a educação à saúde, onde nele os profissionais de enfermagem eles vão estar realizando palestras, rodas de conversas ou até mesmo campanhas nas unidades de saúde, nas escolas e comunidades, orientando, sobre o descarte correto desses medicamentos. O segundo papel é a orientação individual, onde para quem trabalha com acolhimento ou atendimento primário, pode estar orientando esse paciente nos atendimentos e consultas e também nas visitas domiciliares, ok? Onde ele pode estar identificando se existe na casa, se existe fármacos em desuso ou se existe algum fármaco vencido, no caso, explicar que existe o descarte correto e informar que existe também os locais apropriados para esse tipo de descarte, para esses resíduos gerados, né? O terceiro papel é a indicação e o encaminhamento. Nele, nós, quanto profissionais, vamos explicar, para essas pessoas que existe programas de recolhimento instituídos pela prefeitura e também até mesmo por farmácias nas proximidades, e descartar corretamente esses resíduos gerados conforme as normas decretadas pela Anvisa, ok? E o quarto e o último papel importante é o exemplo e a responsabilidade de nós quanto profissionais, onde nós vamos dar o exemplo, onde nós vamos garantir que o local de trabalho ele siga os protocolos de descarte seguro, onde também, como eu disse, vamos dar o nosso exemplo descartando corretamente esses resíduos, essas medicações, e também nós vamos registrar ou comunicar irregularidades quanto ao descarte inadequado. Em resumo, o papel do enfermeiro no descarte correto de medicamentos é orientar a população por meio de informação, conscientização e exemplo prático, incentivando o descarte correto e também contribuindo para a proteção do meio ambiente, a segurança da comunidade e também o uso racional de medicamentos. Estamos chegando no final desse vídeo e até agora foram te oferecidas várias informações, a maioria delas dicas de ouro, como por exemplo, descarte correto, dos medicamentos, o descarte inadequado
pela falta de informação da população, algumas intoxicações que acontecem acidentalmente, vários programas de coleta e pontos de coleta que já são disponibilizados e principalmente como a enfermagem influencia nisso, sendo com campanhas ou com alguns tipos de prevenção que também já estão disponíveis. Tudo isso para dizer para você que nos assiste a importância desse papel e para que você entenda que o descarte consciente é um ato de cuidado com a saúde do nosso planeta. Eu me despeço de você, pedindo que você mude os seus hábitos e divulgue isso para quem você puder. Eu espero te ver em breve. Tchau, tchau.